Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro... Onde é que está? Aqui. História do Mundo para as Crianças, de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo, acione o sininho e consiga mais um inscrito. Ok? Em breve vou lançar a próxima meta do canal. Mas consiga inscritos para já chegar mais perto da meta futura. Ok? Então, já curtiu? Já se inscreveu? Então vamos para a história. Capítulo 46. Os começos da Inglaterra. No dia seguinte, Dona Benta recebeu um pacote de livros ingleses e de noite a lição. Muito naturalmente, caiu sobre os ingleses. A grandeza de um país, disse ela, não depende do tamanho do território. Reparem que a Grécia era pequenina, que Roma era uma coisinha de nada. Não tinha um território, mas tinham certas qualidades que acabam dando tudo ao seu povo que as possui. Hoje vou falar da pequena ilha onde estava em formação um povo criador do maior império de todos os tempos. Aposto que vai falar dos ingleses, disse Pedrinho. Justamente. Parece incrível que, vindo de uns começos tão bárbaros e habitando uma ilha de mau clima e sem fertilidade de terras, conseguissem os ingleses chegar ao ponto a que chegaram. O Império Britânico, com suas colônias e seus sócios, chegou a ocupar quase a quarta parte do mundo, com uma população de mais de 400 milhões de criaturas. Ora, é interessante ver como esse povo começou, lá na sua ilhazinha perdida no mar. Uma frase que dizem é que no Império Britânico o sol nunca se põe. Ou seja, ele está presente em praticamente todo o mundo. Ou seja, ou melhor, estava, na época, de uma expansão territorial. Um século antes de Carlos Magno, a Inglaterra teve um rei que ficou lendário, o rei Alfredo. Era um menino monstruoso a princípio, o mais rebelde da Irmandade. Recusava-se a estudar, não queria aprender a ler. Certa vez, porém, sua mãe apareceu com um maravilhoso livro de figuras coloridas que mostrou de longe a todos, dizendo: quem aprender a ler primeiro ganhará esse livro. Alfredo tomou a sério o desafio, estudou com maior afinco e acabou aprendendo a ler e escrever muito antes dos outros. Foi a primeira vitória que o futuro rei obteve na vida. Quando Alfredo subiu ao trono, encontrou a Inglaterra muito atormentada pelos terríveis piratas dinamarqueses. Os anglos já estavam um tanto civilizados e se haviam convertido ao cristianismo. Os tais dinamarqueses, porém, tribo teutônica da mesma família dos anglos, continuavam bárbaros e brutos. Vinham de suas terras em barcos velozes, desciam nas costas britânicas e saqueavam as cidades. Depois fugiam. Tal qual moleque que pulam muros para furtar mangas dos quintais e somem-se assim que os donos aparecem. Por fim, nem isso os dinamarqueses faziam. Não sumiam quando os donos vinham. Punham-lhes a língua e os desafiavam. O rei Alfredo resolveu dar-lhes uma lição. Reuniu o exército, avançou e levou uma surra tremenda, a ponto de ser obrigado a fugir a pé. Contam que nessa ocasião deu com os costados numa casinha de camponês perdida numa serra, onde encontrou a dona assando bolos ao forno. Vendo-o roto e sujo de lama, a boa mulher tomou por um vagabundo qualquer e em certo ponto lhe disse: olhe, fique aqui tomando conta do forno enquanto vou tirar o leite das vacas. Cuidado, hein? Não deixe o bolo queimar. O pobre rei Alfredo, que só pensava no meio de libertar o país dos dinamarqueses, ali se quedou rente ao forno, mergulhado em profundas reflexões. Resultado: os bolos queimaram-se. Quando a mulher voltou e viu o desastre, ficou furiosíssima e passou-lhe um grande descompostura. O que fez ela? Ele? Nada, minha filha. Sorriu apenas. Mais tarde, Alfredo compreendeu que, sem navios de guerra, lhe era impossível lutar contra os piratas. E constituiu uma boa esquadra. Com ela enfrentou-os e começou a ter vantagens. A esquadrinha do rei Alfredo foi a origem da grande esquadra com que os ingleses conseguiram formar e manter seu imenso império. Tem, pois, 1000 anos de idade a atual esquadra britânica. 1000 anos? Clamou Pedrinho.
Por isso ninguém pode com ela. Parece a vela e a serpente Kaa da história de Mowgli, o menino lobo. Sempre tão sábio e invencível. Continue, vovó. A luta contra os dinamarqueses durou anos, apesar das coisas melhorarem muito depois da construção da esquadra. Por fim, teve Alfredo a bela ideia de propor-lhes um negócio. Já que os ingleses e dinamarqueses eram primos, podiam muito bem viver na mesma terra, e, portanto, que viessem e ficassem de uma vez na ilha. Os dinamarqueses aceitaram a ideia. Depois, localizaram-se nas terras oferecidas, viraram cristãos e pronto. Sim, senhora, exclamou o Narizinho. Está aí um meio decentíssimo de resolver uma pendenga. Não era à toa que esse Alfredo deixava queimar bolos no forno. Ele devia pensar muito e pensava certo. De fato, pensava bem. Fez leis muito severas que foram cumpridas à risca pelo povo. Andou tudo tão em ordem no seu tempo que uma pessoa podia deixar um montinho de moedas no meio da rua sem que ninguém se atrevesse a furtá-las. Também mandou vir de outros países homens instruídos que ensinaram aos meninos ingleses tudo quanto lhes convinha saber. Uma das escolas do rei Alfredo virou com o tempo a famosa Universidade de Oxford, que é hoje das mais afamadas do mundo. Até coisas ele inventava. Inventou, entre outras, um meio de marcar o tempo, uma espécie de relógio. Como isso? Uma vela toda cheia de marcas. À medida que a vela ia se consumindo, as marcas iam indicando as horas. Ora, 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 exclamou Pedrinho. Coisa assim até Rabicó inventa. Meu filho, naqueles tempos de ignorância crassa, inventar uma coisinha qualquer valia por notável acontecimento, e, portanto, Alfredo merece muito crédito pela sua vela-relógio. E também pela lanterna que imaginou. Lanterna? Sim, teve a lembrança de pôr uma vela dentro de uma caixa feita de lâminas transparentes de chifre de boi. A isso se chamou lâmpada de chifre, ou lamphorn. Horn, em inglês, quer dizer chifre. Invenções dessas nos fazem rir hoje. Mas devemos ter presente que uma coisa sai de outra, e que foi pelo fato de os nossos antepassados terem inventado coisinhas assim que nós podemos depois inventar maravilhas como o rádio, o avião e tantas outras mais. Esse rei Alfredo merece toda a nossa simpatia. Soube dar começo à Inglaterra atual, que é o colosso que vocês sabem. Nota, na época de que o livro foi publicado, ainda existia o Império Britânico. Era os últimos anos, mas ainda existia. A plantinha estava nascendo. Ele foi um bom jardineiro. As plantinhas novas exigem muito cuidado no começo. Depois encorpam e vão por si, filosofou Pedrinho. Em que época foi isso, vovó, que sabia a menina? E assim termina mais um capítulo. Se você gostou e quer saber qual a resposta que Dona Benta deu para o Narizinho, volte aqui amanhã para mais um capítulo. Amanhã, às 19 horas, vamos descobrir qual foi a resposta de Dona Benta. Qual o seu palpite? Coloque nos comentários aqui embaixo. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e melhor possível.